Bom, pessoal, nós estamos chegando no final do nosso mergulho nos clássicos da sociologia e, para fechar esse ciclo, vamos falar hoje sobre Max Weber, né, recuperando alguns pontos que nós trabalhamos na sala de aula durante a semana que passou. Bom, o Weber, diferente do Marx e do Durkheim, está muito mais preocupado em compreender a autonomia do indivíduo. Ou seja, nós vimos que em Marx o indivíduo é visto sob o prisma da luta de classes, né? Ele está ali enquadrado naquelas duas categorias básicas, né, definidas pelo Marx dentro do mundo do trabalho, entre proletário e burguesia. No Durkheim nós teremos esse indivíduo sendo fortemente influenciado pelas instituições sociais. O Durkheim está preocupado com os conceitos de coesão social, tentando encontrar mecanismos para garantir essa coesão social e lutar, claro, contra aquilo que ele acredita ser o estágio indesejável da sociedade, né? O estado de desordem, de caos, que ele chama de anomia. Bom, o Weber vai estar preocupado com o grau de liberdade que cada indivíduo tem ao agir. Ele não desconsidera a importância das bases econômicas para a atuação do indivíduo. Ele também não desconsidera que esse indivíduo é sim influenciado pelas instituições sociais, mas ele acredita que, apesar desse jogo de forças, desse jogo de influências, há em cada um de nós certas liberdades, certas autonomias, né, que são explicadas pelo conceito de ação social. Então, a pergunta central weberiana é a seguinte: por que o indivíduo escolhe o caminho A e não escolhe o caminho B? Né? Qual é o grau de autonomia que esse indivíduo tem ao cumprir uma certa ordem, uma certa determinação social? Bom, para construir esse argumento, o Weber vai trabalhar com um recurso metodológico que ele chama de tipos ideais, né? Os tipos ideais são classificações que servem tão somente para tentar enquadrar possibilidades de comportamento ou possibilidades de interpretações, né? Os tipos ideais não são inflexíveis, ou seja, ao analisar um evento, um fato social, como diria Durkheim, nós podemos fazer uso de um tipo ideal, mas isso não significa que não exista um trânsito entre essas classificações, né? Então, basicamente, ele vai trabalhar, por exemplo, né, pensando na dominação, né, nessa estrutura que caracteriza as relações sociais, as estruturas de poder. Ele vai pensar basicamente na existência de três tipos ideais. E que tipos ideais são esses? Primeiro, uma dominação tradicional, né? A dominação tradicional derivada de uma obediência pela repetição. Eu obedeço porque sempre obedeci. Tem a ver com normas, com valores já estabelecidos há muito tempo. Em segundo lugar, teríamos uma dominação carismática, uma dominação caracterizada pela persuasão, pela capacidade do líder de convencer os seus súditos, os seus subordinados a fazer e a se comportar da forma como ele quer, como ele deseja. É um tipo de dominação muito difícil de ser executada, porque demanda a existência de alguém extremamente capaz de realizar esse feito, né? É o caso, por exemplo, de alguns políticos, como o próprio Hitler. O Hitler era um líder carismático, né? Lembrando que carisma, em Weber, não tem necessariamente uma ligação direta com a nossa percepção de carisma, né, na modernidade, como é o caso, o carisma ligado ao indivíduo que seja muito simpático, né, que tenha admiração popular. O carisma em Weber tem a ver com uma capacidade de convencimento, de persuasão. Tá? E o terceiro tipo de dominação weberiana, já característica da nossa era, da nossa modernidade,
seria a dominação racional, que ele também chama de dominação legal ou dominação carismática. Bom, pensando nessa estrutura, o Weber está preocupado com a questão da racionalidade. Ele quer entender por que o indivíduo, quais são as operações mentais que o indivíduo faz para chegar a uma certa posição, para ter um certo tipo de atitude. Entendendo que a racionalidade, tão característica dessa modernidade, ela está ligada à escolha de determinados meios para atingir um determinado fim, né? A racionalidade está ligada com essa escolha consciente dos indivíduos, que também está ligada com a criação do Estado moderno e com o sistema capitalista. Bom, o Weber vai argumentar então que esse indivíduo moderno ele precisa de certas condições históricas, emocionais, racionais para agir. Né? O indivíduo moderno é um indivíduo que faz associações e quando ele obedece a uma ordem, quando ele aceita a estar localizado dentro de um determinado sistema social, é porque ele compreende que esse sistema trará para ele algum tipo de benefício. É claro que nem todos nós somos racionais o tempo todo, né? E aí, recuperando um pouco a questão dos tipos ideais, o Weber fala de alguns tipos de ação, né? Ele fala de uma ação racional com vistas a fim, a ação racional com vista a valores, tem a ação afetiva, tem a ação irracional, né? Tem a ação tradicional, enfim. O Weber não compreende as ciências sociais como uma receita que vai determinar por que o indivíduo age, mas vai mostrar a esse indivíduo em que circunstâncias ele age e até onde ele pode chegar com a sua ação, né? Lembrando dessa contextualização sempre presente na teoria weberiana, né? Uma contextualização histórica, por exemplo, que permite a ele pensar o capitalismo a partir da ética protestante, né? Não que a ética protestante tenha inaugurado o capitalismo, tenha possibilitado exclusivamente o capitalismo, mas foi muito relevante no momento de instauração do capitalismo uma doutrina religiosa que pregava o ascetismo, que pregava o trabalho como sendo uma via de salvação humana, né? Aqueles ditados que nós conhecemos como Deus ajuda a quem cedo madruga, o trabalho dignifica o homem. Todos esses ditados populares aconteceram no momento em que a rotina do sistema capitalista precisava se impor perante a sociedade, né? E uma das premissas dessa ética protestante é que o indivíduo tem que trabalhar para ser salvo, mas ele não tem que gastar muito, ele não tem que usufruir muito dinheiro desse trabalho, porque ele não pode se entregar, né, ao gasto desmedido do dinheiro que ele ganha. E isso é muito interessante para o acúmulo de capital dentro de um sistema que precisava dessa reserva de dinheiro, né? Então, olha a percepção weberiana de considerar vários eventos históricos como norteadores, como possíveis causas de outros eventos históricos, né? E aí ele está estudando religião e instauração do capitalismo, né? Uma instituição que cuida muito da ação social em relação a uma subjetividade humana, com uma outra instituição que trabalha as bases materiais da produção, do consumo, da localização material do indivíduo no mundo. E o que isso nos oferece em termos de educação, em termos de uma explicação para a educação? Bom, pode nos significar várias coisas, mas de tudo o que os comentaristas da educação já fizeram em relação ao Weber, o que me parece mais interessante é essa análise de que nós podemos ter
tal como nós temos os tipos de dominação, 3 tipos de educação. Uma educação formativa, né? Educação formativa ligada à dominação tradicional, caracterizada pela manutenção de um certo status de classe, né? De um certo status social, de pertencimento a um grupo elitista. Nós teríamos uma educação carismática, derivada da dominação carismática, né? Muito próxima daquela educação praticada entre religiosos, daquela educação praticada entre guerreiros, né? A tentativa de despertar no indivíduo o carisma que ele já possui, mas que se encontra adormecido. Lembrando que é importante ressaltar que carisma não se aprende na escola. Então, uma educação carismática seria uma educação muito especial, né? Uma educação pautada em formar tipos de indivíduos muito específicos, né? E aí, religiosos e guerreiros são os mais próximos desse tipo de formação humana. Por último, nós teríamos a educação que nós mais conhecemos e praticamos, que seria a educação especializada, derivada de uma dominação racional, legal, burocrática. Basicamente, a educação que prepara o indivíduo para o mercado, que prepara o indivíduo para pensar de forma autônoma, às vezes nem tão autônoma, mas integrada àquilo que nós conhecemos e entendemos ser necessário para o mercado, né? E basicamente, pensando esses 3 tipos de educação, a gente também pode pensar um pouco sobre o papel do educador diante do aluno. Um papel que, assim como Durkheim falava, é extremamente importante, né? O educador não tem que passar para os alunos as suas convicções apenas, a sua forma de pensar, de conceber o mundo, mas, sobretudo, o educador precisa justificar a sua ação perante o aluno, né? E entendendo que cada educador possuirá o seu método, possuirá a sua forma de traduzir racionalmente aquilo que a sociedade demanda, aquilo que a sociedade precisa num determinado momento histórico. É bom lembrar também que o Weber, ao construir o seu argumento, ele também confere uma certa estrutura quase indevassável, quase impossível de se alcançar. Isso quer dizer que ele concebe o indivíduo como tendo ações pautadas em sentidos que só ele conhece. Então, isso nos coloca também um desafio diante da educação. Quando nós paramos para pensar, por exemplo, por que o nosso aluno age, né? Como é que o nosso aluno reagiria a um certo tipo de conhecimento, a um certo tipo de abordagem. Lembrem-se que nós nunca conseguimos produzir mensagens tão eficientes que sejam capazes de comunicar a qualquer tipo de aluno. A nossa mensagem, ou seja, o discurso que nós construímos enquanto educadores, prevê um certo tipo de receptor. E muitas vezes nós não estamos preparados para compreender a reação desse receptor. Porque, na verdade, o nosso interlocutor não é um receptor, mas um intérprete daquilo que nós falamos, daquilo que nós tentamos expor. Se nós trabalhamos com essas categorias weberianas de ação social, de racionalidade, de sentido da ação social, né, de dominação, dos tipos de dominação, nós poderemos pensar o universo da sala de aula com outros olhos. Nós poderemos tentar decodificar os processos do cotidiano escolar, tentando compreender por que o nosso aluno age de determinadas maneiras. E num esforço autocrítico, autorreflexivo, nós também perguntaríamos por que nós, professores, agimos de determinadas maneiras e não de outras. Qual é o sentido da nossa ação social? O que nos motiva a agir? Qual é o significado que nós damos
para as nossas ações.